Deus, ele não errou quando escolheu você. Ele sabia quem você ia ser. Ele sabia quem você era. Ele sabia o que você ia fazer. Ele sabia do seu passado e mesmo assim escolheu você. Agora é você, com suas próprias atitudes, se demonstra que ele fez a escolha certa de ter te escolhido, de ter te chamado, ou não. Pedro e Judas, eles mesmos escolheram se a escolha que Jesus fez foi certa ou foi errada. Por quê? Porque Pedro, os dois, tanto Judas quanto Pedro, eles eram conhecedores da palavra. Eles sabiam, eles andavam com o Senhor Jesus. Eles andavam. Eles sabiam dos ensinamentos, das curas, dos milagres que o Senhor Jesus fazia. Criam nele. Só que Judas, ele traiu o Senhor Jesus. Judas, ele roubava as economias deles. E Pedro, ele era problemático. Então a gente vê uns defeitos nos dois. Judas, ele traiu o Senhor Jesus. E Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus. Então os dois não tem nenhuma, por exemplo, as mesmas coisas. Errou com o Senhor Jesus. Só que Judas, ele não pediu perdão ao Senhor Jesus. Ele preferiu se matar. Ele traiu por moedas, por dinheiro, o Senhor Jesus, falando pros guardas, alguma coisa assim foi, não me lembro, que o Senhor Jesus estava, enfim, onde o Senhor Jesus estava. Então, ele entregou o Senhor Jesus, porque já era a hora do Senhor Jesus de morrer por nós. Da crucificação já era a hora. E Pedro, ele negou quando os guardas falaram se ele conhecia o Senhor Jesus. Outras pessoas, não, aquele é Pedro, ele anda com ele. Ele falou, não e não. Então 3 vezes ele negou. Então a gente vê aqui que não tem nenhuma diferença. Os dois errou com o Senhor Jesus, né? Cometeu erro e falha. Mas mesmo assim o Senhor Jesus chamou eles. Eles eram discípulos do Senhor Jesus. Judas não pediu perdão. Mas Pedro, a gente vê que Pedro, ele se arrepende. Pedro, ele se arrependeu do que ele fez e pediu misericórdia, perdão ao Senhor Jesus. Pedro, ele fez a escolha dele. Creio eu que veio o pensamento para Pedro, mas ele recusou, porque ele lembrou dos perdão. Ele lembrou de quem Jesus era. Jesus perdoou muitas pessoas, adúlteras, prostitutas. Então, no caso de Pedro, no pensamento dele, então, se Jesus me perdoou, ele se perdoou, essas pessoas vão me perdoar também. Então, Jesus viu o arrependimento em Pedro. Só que em Judas não. Em Judas foi um remorso. Então ele preferiu ver o pensamento, se mata, Judas. Não tem mais jeito para você. Jesus não vai te perdoar. Ele foi por esse pensamento, que é o Satanás que coloca, né? Quando a pessoa tem desejo de pensamento de se matar, você acha que é Deus que coloca na cabeça dela? Claro que não. Não é Deus. Você sabe muito bem quem é, que eu falei agora.
Então, ele se matou, se enforcou. Então, nossos olhos parece que o Senhor Jesus fez duas escolhas erradas, né? Escolher Pedro, Judas que negou ele, que traiu e Pedro que negou. Só que Jesus, ele foi misericordioso com eles. Jesus, ele sabe de quem você ia ser agora. Ele sabe quem eu ia me tornar. Ele sabe que você ia se tornar. Você que está andando com ele, ele sabe quem você era. Ele sabe quem você é. E mesmo assim ele escolheu você. Ele sabia do seu passado, do que você fez, do que você faz. Mesmo assim ele te escolheu. Agora é você quem demonstra se ele fez uma atitude errada ou não. Pedro, ele mudou. Depois do dia de Pentecoste, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi usado pelo Espírito Santo, até que a gente vê que ele foi usado pelo Espírito Santo quando ele recebeu o Espírito Santo, que ele deu o discurso para as pessoas, né, falando o que era aquilo, que ele estava falando, eles estavam falando em línguas. E aí as pessoas pensavam que eles estavam embriagados, estava com demônios. Só que aí Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Então, tudo depende da sua escolha, da sua atitude, da sua decisão. Então, Deus, ele te chamou independentemente de quem você é, de quem você era, do que você fez. Ele escolheu você porque ele viu sinceridade no teu coração. Ele teve misericórdia de você. Quantas pessoas, elas vão para Jesus e depois de meses se afastam dele? Porque Jesus, ela alcançou o Senhor Jesus. Jesus alcançou ela. Porque a palavra que vem pra gente, a palavra de Jesus, não volta vazia. Então não voltou vazia para essa pessoa que eu dei o exemplo. Mas ela deixou se esfriar, deixou o amor dela se apagar por causa de uma pessoa, por causa de uma coisa, e se afastou do Senhor Jesus. Então tudo é sua escolha. Deus está te chamando agora. Deus te escolheu. Agora é você quem toma a sua decisão. É você, não é Deus. Deus que falou para Pedro negar ele? Não. E Pedro, Jesus antes disso avisou para Pedro que ele ia negar o Senhor Jesus. E Pedro, olha, ele não raciocinou. Ele falou, não, Jesus, eu não vou te negar nunca. Só que ele negou. E também antes, na Santa Ceia, Jesus falou que um deles, foi antes disso, era o diabo. Era aquele que ia negar o Senhor Jesus. Que era o quê? Negar o quê? Perdão. Que ia trair o Senhor Jesus. E era o quê? Judas. Então eles dois, vocês vejam que os dois, Jesus avisou do que eles iam fazer. Gente, me perdoa porque minha mãe tá batendo ali. E aqui, enfim. Então, Jesus avisou para eles. Então, eles poderiam ficar ligados, né? Não, eu vou prestar bem atenção, vou vigiar. Só que eles foram pelo impulso. E acabou o quê? Traindo e negando o Senhor Jesus. Mas um se consertou e outro não. Então, não importa quem você seja. Deus, ele chamou e escolheu você. Agora é você quem escolhe isso. Se vai ser escolhido ou não. Porque Jesus fala. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem foi escolhido por Senhor Jesus?
Quem foi chamado pelo Senhor Jesus? Os dois, não foi? Pedro e Judas. Então, e quem foi escolhido pelo Senhor Jesus? Pedro. Judas, ele poderia, se pedisse perdão, mas não pediu. Pelo orgulho, pelos pensamentos que vieram na cabeça dele. Então, se você, por um acaso, tem um pensamento de se matar, por causa de algo que está acontecendo na sua vida, você não precisa se matar. Porque Jesus, ele está com você. Agora, fale para ele o que está dentro de você. Fale para ele esse desejo que você tem de se cortar, de se matar. Fale para ele tudo o que está dentro de você, você vai ver. Mesmo nas mínimas coisas que está dentro de você, faz uma grande diferença, sabia? Quando você põe para fora, então ponha para fora. Deus, ele não errou quando escolheu você. Agora, é você quem decide. E aí, o que você decide? Ser escolhida pelo Senhor Jesus? Ou jogar essa oportunidade no lixo? Então, que Deus te abençoe. E não perca, mais uma vez eu falo, não perca a sua fé. Às vezes, quando você ora, você não pensa que Deus não está te ouvindo. Não é mesmo? Às vezes você pensa que Deus não está te ouvindo, por Ele está demorando de fazer uma coisa que você quer. Mas lembre-se, não é como a gente quer. É como o Senhor Jesus quer. Talvez o que você quer não é o que Ele quer. Talvez Ele quer algo maior e melhor para você. Então, ou Ele está caprichando. Então, confie e espere. Eu sei que é difícil, mas peça misericórdia, perdão a Deus, como Pedro pediu. E a vida de Pedro mudou. E Ele vai mudar a sua também. Você não precisa largar Jesus. Você não precisa largar Jesus. Você não precisa se matar. Você não precisa sumir. Você não precisa se cortar para acabar com essa dor. A resposta está aí do seu lado, que é o Senhor Jesus. Você não está vendo Ele, mas Ele está aí com você, tá? Então, até o próximo vídeo, até sexta-feira, se Deus permitir.